Olá pessoal, vamos começar agora a falar um pouquinho de autenticação. Acho que basicamente dificilmente você vai desenvolver um aplicativo na sua vida que não tenha algum sistema de autenticação e autorização dentro dele. Principalmente num cenário onde a gente fala cada vez mais de privacidade, né? Sistemas de autenticação e autorização se tornam cada vez mais relevantes nas aplicações modernas. E a gente vai falar um pouquinho hoje de do que é exatamente, é, do que a gente precisa entender, o que a gente precisa entender para implementar um sistema de autenticação e autorização. Vamos lá. Quando a gente está falando de web, conceitos que vão estar presentes aí durante o desenvolvimento de um sistema de autenticação para sua solução são os conceitos de cookies e sessions, que são cookies e sessões. O cookie ele é um recurso que permite que você guarde informações do lado do navegador. A session é um recurso que permite que você guarde informações do lado do servidor. E essas informações podem ser recuperadas durante várias trocas de requisição. Então, assim, quando você entra num sistema, faz o login, começa a adicionar itens no seu carrinho de compras, quando você loga numa aplicação e é redirecionado para outra página, e nessa outra página já aparecem alguns dados que você já salvou ou já informou em outra página do sistema. Normalmente a aplicação que faz uso dessa funcionalidade ela está usando aí ou cookie ou sessão para guardar informações. Dois outros conceitos que são muito importantes de ser entendidos é o conceito de autenticação e autorização, que são dois conceitos diferentes, mas muitas pessoas acabam confundindo os dois. Autenticação é você dizer que um indivíduo é ele mesmo. Então, autenticação está mais associado à identificação de quem está fazendo a operação. Então, o processo de login é um processo de autenticação. Você está informando quem é você. Autorização é uma etapa que vem logo em seguida. Dado que o sistema sabe quem é você, ele vai dizer se você tem ou não autorização para acessar determinada página, recurso ou funcionalidade. Então, assim, eu posso ter um sistema que ele tem autenticação e o sistema de autorização dele é muito simples. Ele não faz distinção entre tipos de usuários. Então, assim, existem sistemas que a camada de autorização faz distinção entre tipos diferentes de usuário. Então, tem o usuário administrador, o usuário comum, o usuário funcionário, e cada um desses tipos de usuário eles vão ter um conjunto de funcionalidades que eles vão poder fazer dentro do sistema diferente. Tem coisas que o administrador vai poder fazer que um usuário comum não pode. Então, assim, esse tipo de sistema vai fazer distinção entre tipos de usuário. Os sistemas de autorização mais simples são aqueles que todo usuário autenticado ele tem o mesmo nível de acesso, o acesso aos mesmos tipos de recurso. E a autorização, nesse caso, ela só se torna necessária para que a gente force o usuário a se autenticar, para a gente saber quem está fazendo as operações do sistema. Dito isso, a gente vai para o próximo passo, que é entender como a gente implementa isso. Existem várias formas de implementar autenticação e autorização, mas muitas mesmo. E para a gente começar, a gente tem que começar com uma. Como a gente está numa série de vídeos sobre Node, a gente vai falar de autenticação com Node. Beleza. Autenticar com Node, eu conseguiria fazer um sistema de autenticação simples, sem precisar de nenhuma biblioteca ou framework, fazendo apenas uso de cookies e sessões já disponíveis no Express. Seja, o próprio Express ele já traz, para quem vai desenvolver aplicações web com Express, ele já traz aí o recurso de cookie, de sessão, e você pode implementar sua própria lógica de autenticação
de aplicação, sem problema nenhum, sem a necessidade de nenhum framework. Vai dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que ter um pouco mais de conhecimento, alguns conhecimentos um pouco mais avançados, mas é possível. O Passport, ele foi uma biblioteca que foi criada para o pessoal do Node, e ele traz um conjunto de funcionalidades e recursos que acabam tornando ele interessante. Por exemplo, hoje em dia, muitas aplicações fazem uso de autenticação baseada em login social. O que é um login social? É você logar na sua aplicação através do uso do Google, do Facebook, do seu login no Google, Facebook, Twitter, etc. E faz também autenticação baseado em servidores externos. Então, assim, os usuários não são mantidos pela tua aplicação. Existe uma segunda aplicação, uma aplicação externa, que gerencia os usuários, e aí você vai nessa aplicação e tenta se logar através dela. O Passport, a galera que desenvolveu o Passport, entendendo que existem várias formas diferentes, várias tecnologias diferentes para a gente usar na hora de implementar a autenticação de um sistema, eles tentaram criar um ambiente flexível para você implementar um sistema de autenticação da sua solução, da sua aplicação em Node, né? O Passport ele tem o conceito de estratégia. A estratégia vai definir como a sua aplicação vai realizar o processo de autenticação. Por exemplo, eu trouxe aqui uma lista de estratégias que o Passport permite que a gente use nas nossas aplicações. Então, eu tenho estratégia local. Que estratégia é essa? O usuário da minha aplicação ele é mantido por mim. Então, eu vou ter provavelmente uma tabela de users no meu banco de dados e lá vai ter o usuário e senha dos meus clientes, dos meus usuários. O login e senha dos meus clientes e usuários, né? E eu gerencio isso. Nesse caso, eu vou ter que ter alguma tela onde eu possa cadastrar e excluir ou bloquear os usuários que vão estar no meu banco. Porque em algum momento um usuário vai existir, ou em outro momento esse usuário vai deixar de ser usuário da minha aplicação. Existem outras estratégias que são as estratégias de login social, como Google, Facebook e Twitter. Nessas estratégias, o objetivo é permitir que o usuário se autentique na sua aplicação com o usuário que ele já usa no Facebook, com o usuário que ele já usa no Google ou no Twitter. Então, o mesmo usuário e senha que ele usa no Google vai ser usado na tua aplicação, que ele usa no Facebook vai ser usado na tua aplicação. Com isso, para que isso seja possível, o Passport ele vai estabelecer uma conexão com o sistema de login do Facebook, do Google e do Twitter. Para isso, você vai ter que escolher e configurar a estratégia adequada do seu interesse. Outra estratégia é a estratégia de autenticação para APIs web. Então, assim, a gente já falou um pouco aí em outros vídeos de API e uma das coisas que você vai querer é bloquear o acesso não autorizado para usuários indevidos. E o sistema de login para uma API ele é um pouco diferente do sistema de login para uma aplicação web convencional. Então, ele vai ser feito utilizando o sistema de token normalmente. E uma abordagem muito comum é o uso de JWT, que é o JSON Web Token. E o Passport ele já implementa o JWT através de uma estratégia específica. Então é basicamente você escolher a estratégia que você quer usar para fazer uso dentro da sua aplicação. Vamos dar uma olhadazinha aqui dentro da página do Passport. passportjs.org. Então aqui ele já dá uma resumidazinha do que fala que ele é muito foi criado pensando em aplicações web baseadas em Express. Você pode fazer autenticação usando usuário e senha, Facebook, Twitter, etc.
E aí eu clico aqui em Strategies aqui do lado, e aí você vê que ele tem mais de 500 estratégias. Aqui no momento desse vídeo são 532 estratégias. E aí você tem aqui uma caixinha dessa para cada uma. Você pode clicar em uma delas e ele vai te redirecionar para uma página de documentação explicando como você vai fazer para configurar essa estratégia. As configurações elas são bem semelhantes. O que difere aí é a forma como o servidor de autenticação que você vai usar disponibiliza as informações para você. Aqui, ó, clicar no Twitter, ele mostra aqui. Ó, você vai ter que colocar um callback. Aí ele explica direitinho aqui como configurar. Beleza? Voltando aqui, aqui tem uma lista de features também. Que você pode dar uma olhada na lista de features que o Express ele permite que você use. Mas vamos voltar para os nossos slides, né? Então, como eu acabei de falar, são mais de 500 estratégias de autenticação para aplicações Node.js. A estratégia local, que é a que a gente vai usar no nosso tutorial daqui a pouco, ela é uma estratégia que vai permitir que usuários gerenciados pela própria aplicação se autentiquem. Usuários gerenciados pela própria aplicação são aqueles usuários salvos no seu próprio banco de dados. E é importante, quando você usa essa estratégia, que você crie algum sistema de cifragem ou criptografia de senhas, para que a senha não fique exposta no banco de dados. Então, assim, a ideia é que, mesmo eu, que sou administrador do banco de dados da minha aplicação, eu não consiga saber qual a senha individual de cada usuário. Então, assim, eu vou fazer backup, alguém vai logar e vai fazer consulta. Imagina, eu sou funcionário de um banco e aí eu estou fazendo consultas no banco, eu bato lá na tabela de usuários do banco e encontro a senha do teu cartão de crédito, a senha da tua conta corrente. Não faz sentido. Então, assim, mesmo eu sendo funcionário, eu posso ser funcionário do banco hoje, posso não ser amanhã. E aí? Eu vou continuar sabendo a senha, eu posso copiar a senha e usar ela, sei lá, assim, a gente não pode confiar 100% nas pessoas. Então esse é um dos motivos da gente cifrar a senha quando coloca no banco de dados. Então, assim, mesmo que eu tenha acesso direto ao banco de dados, o que eu vou ver lá é um texto embaralhado, cifrado lá, que eu não sei exatamente o que é, mas a aplicação, quando receber o pedido de login, ela vai saber comparar os dois valores e saber se os valores são iguais ou não. No próximo vídeo a gente vai começar a parte prática. Então, assim, acho que a parte teórica é essa, assim, entender como é que funciona um sistema de login e tal. E vamos para o próximo vídeo, gente. Até mais.